conta, sabe, Piunti? Eu, na verdade, quando vi o tamanho... Porque o fato do Leandro, quando eu soube que ele estava doente, que ele me ligou e falou, Ed, eu tô com muita dor nas costas. Eu falei, Leandro, você passou o dia pescando um molinete, deve ser isso e tal. E que ele foi no dentista dele e fez uma chapa que apareceu... Ele ia no dentista o tempo todo, né? Não era isso? Hã? O Leonardo falava que ele ia no dentista sempre. E ele estava... Aí o dentista falou, vem aqui no meu escritório, no meu consultório, que eu faço uma chapa para ver se você está com pneumonia, alguma coisa. E aí apareceu já o tumor, sabe? Foi aí que começou a nossa saga. E eu tinha um momento muito difícil, porque eu acho que já na época da Esther, eu preciso até conversar com a Esther isso, mas uma das férias, o Leandro e o Leonardo, saiu em todos os jornais que o Leandro tinha brigado com o Leonardo e que o Leonardo tinha atirado no Leandro. Olha, eu passava grande parte das férias dele trabalhando. E aí, entrando na questão da... Até vou mostrar, esse livro aqui não é novo, né? Eles divulgaram muito na época que ele foi lançado. Que é essa biografia do Leonardo, feita pelo Silvio, eu nunca sei se é Essinger ou Essinger, é Essinger, né, lá do Globo, e é muito legal aqui, porque tem declarações do Leonardo que eu só vi aqui, eu não me lembro, e ele conta muito como ele soube da doença do irmão, numa conversa com 3 médicos, que 2 médicos aliviam, o terceiro médico dá a real pra ele e acaba com ele, né, quando ele conta, seu irmão não vai durar e pronto. Como é que foi esse processo pra você e como é que você soube da doença? Então, eu acompanhei todo esse processo de estar perto quando foram conversar com os médicos, quando não sei o quê, porque a família, eles também são muito restritos, assim, e moravam em Goiânia, e a gente tinha muita... E, assim, indicado tinha o Dr. Herbert Gauss, que era muito amigo do Leandro, que também era cirurgião plástico, ainda, não sei, mas também ajudou essa proximidade com os médicos. E quando nós decidimos, eu falei, olha, gente, o negócio é o seguinte, se a gente não falar a verdade... E jogar... Porque eu sempre acreditei numa coisa, Piunti, da força da oração do povo brasileiro. Sempre acreditei nisso. E aí eu falei, olha, Leandro e Leonardo, vamos fazer uma coletiva, vamos dizer verdadeiramente o que está acontecendo, porque você vai fazer um tratamento e vai melhorar e acabou, pronto. Demorou muito tempo dessa conversa, da descoberta da doença até essa conversa? Não, foi super rápido. E aí eu contratei uma sala de imprensa lá no Hotel Monfarrege, e assim, sei de 2 grandes jornalistas que acabaram perdendo o emprego porque não acreditavam, achavam que era uma jogada de marketing minha. Força. Sabe? E não foram na coletiva. Você chamou a imprensa para quê? Qual que foi a Para dizer de uma informação da saúde do Leandro. Já tava, o povo estava desconfiando já que tinha alguma coisa? O povo estava desconfiando porque ele foi fotografado indo nos médicos e tal. Mas, afora isso, existia o cancelamento dos shows. Ele não podia mais fazer show. Então, a gente tinha que dar uma explicação. Sabe? E como no passado já era, não, eles brigaram, eles não sei o quê. Tomou um tiro do Leonardo. E na verdade, era muito mais grave a situação. E o Leonardo, eu acho que o Leonardo sempre teve, assim, uma reação quando sabe de alguma coisa muito difícil para ele, muito triste, porque o Leonardo é só coração. E ele aquilo, sabe, todo mundo diz que a tristeza no Leonardo é muito mais triste. É porque ele não consegue diluir aquilo e ele, sabe, é uma dor assim que fica estampada no rosto dele. E eu falando, Leonardo, seu irmão está gravemente doente. Imagina, Ed, você está exagerando e não sei o quê. Léo, teu irmão está muito doente. Sabe, assim, para ele acreditar, porque todos nós acreditávamos que ele ia se curar. Que ia ser um período difícil, mas ele ia se curar. Até porque existia todo um processo numa doença como aquela, né, Piunti? Ele ficou 63 dias doente. Do dia da descoberta até o dia que ele morreu, foram 63 dias. Aí resolvemos fazer a coletiva. E alguns jornalistas, achando que era balela, que aquilo era uma jogada de marketing. Ela é marqueteira, né? Pronto, não foram e acabaram perdendo emprego. Nossa. Porque foi só aquela declaração. A gente não fez outra coletiva, nós não fizemos nada além daquela coletiva. Não teve... logo depois não teve exclusiva, não teve um... Não, depois pegaram quando ele foi para Baltimore, porque aí nesse meio tempo nós descobrimos
E digo nós, porque eu também fiz essa pesquisa, que era o Dr. Askin. Que o tumor é de Askin, porque foi ele que descobriu. Foi ele quem descobriu. E aí eu consegui, foi um exercício de uma equipe toda para poder que esse Dr. Askin atendesse o Leandro, sabe? E aí foi sim, que o Fantástico conseguiu descobrir que voo ele estava e foi aquela confusão. Mas o Dr. Askin abriu o Leandro e falou, olha, você vai tomar esse... como chama? Tem um nome na medicina que é... Bom, é uma quimioterapia, mas tem um protocolo. Você vai tomar esse protocolo e aí o tumor pode diminuir, porque ele era mais... quando ele morreu, ele já estava no tumor de uma manga. E não era um tumor no pulmão, era entre o mediastino e o pulmão. Tanto é que esse Dr. Askin, e muitos acham que ficavam pesquisando para ver se não era do veneno do tomate. Do tomate e tal, porque a dona Carmen já havia me dito uma vez que quando eles voltavam da fazenda, da colheita de tomate, essas coisas, que ela dava banho na bacia, porque naquela época nem chuveiro eles tinham lá em casa e tal. Quando ela dava o banho, a água saía branquinha de veneno. Assim, sabe? Então, existiam muitas teses, na verdade. E aí, quando o Leandro voltou de Baltimore, que era onde tinha o Dr. Askin, ele chegou com aqueles pontos todos, o peito cheio de aberto, com os pontos, e ninguém sabia ainda, né? E aquele tumulto no aeroporto. Eu falei, olha, Leandro, você anda na ponta dos pés, porque senão nós vamos cair aqui. E aí tem imagem disso, ele andando na ponta do pé, assim, porque era o único jeito da gente não cair por tanto fio, porque naquela época não existia a maneira como é hoje, né? Ah, tava tumulto mesmo, não era? Nossa, mas um tumulto, era ainda Dia das Mães, e ele veio, para você ver, Dia das Mães é o segundo domingo de maio, ele morreu em junho. E aí ele vinha com uma rosa que deram no avião para todos os passageiros para dar para a mãe que estava no aeroporto. E ele veio com aquela rosa para dar para a mãe dele, que a mãe dele também estava esperando, né? E foi assim, foi um tumulto gigante, porque todos os helicópteros foram seguindo para ver onde ele ia. E você tinha algum controle com a imprensa já ou já tinha perdido? Por incrível que pareça, eu acho que foi aí que eu fiquei meio um leão ferido. Uma fera ferida, porque eu tive que colocar muitas regras e, sabe, eu me preocupava, ao mesmo tempo que eu me preocupava, porque como não existia internet, essa coisa, eles passavam a noite na porta do hospital. Porque é o que eu te disse, toda noite matavam o Leandro. E aí foi uma coisa muito difícil que eu fui aprendendo nesses 63 dias, porque eu peguei um apartamento do lado do apartamento do Leandro, e eu fiquei no hospital também. Eu tenho mais horas de hospital que qualquer pessoa. Aquela sacada que ele tá com a bandeira do Brasil, com o pano ali, sim. É onde? Que lugar que é aquele? Aquilo é no Itaim. Quando ele chegou de Baltimore e tudo, que ele foi lá pro apartamento, nós mandamos esterilizar tudo, deixar super... E ele ficou naquele apartamento. Era onde ele morava? Eles tinham aquele apartamento? Eles compraram aquele apartamento, acho que já tinham naquela época, e a Mariana morava no mesmo prédio. Ah, tá, a irmã deles. Então ficava mais fácil. E aí você pegou um apartamento perto dali? Não, eu peguei um apartamento no hospital. Ah, no hospital. Enquanto ele ficou hospitalizado, eu fiquei num apartamento do lado. Foi no Sírio? Não, foi no São Luís e Itaim. E... como é que... porque é uma coisa assim, eu te falei, eu te vi muito na televisão, sim, nesse momento. E é aquela coisa assim, às vezes não tem o que falar. Sim. Às vezes você tem que esperar o médico emitir um boletim, e às vezes se o hospital não der boletim, não tem o que falar. Sim. Porque, embora hoje se atropele muito, a gente sabe que notícia médica não adianta a gente querer falar, ou é o médico ou não é. E como era o seu trabalho para alimentar a imprensa, para acalmar a imprensa, sabendo que não tinha o que falar às vezes? Não, o cara está tratando, o tratamento tem que esperar. E naquela época o Jornal Nacional e todos os grandes telejornais e a imprensa escrita, era tudo pessoalmente, né? Não era uma coisa que hoje você manda e-mail, WhatsApp, etc. Então, eu tinha uma estratégia que quando eu descia para atender, eu tinha os horários. Eu decidi falar nos momentos de telejornalismo. Tá. E aí eu fazia um texto para mim mesma, baseado naquilo, só que não numa linguagem médica, sabe?
numa linguagem mais simples. E aí, durante o dia, eu observava alguma coisa que tinha acontecido, alguma coisa para dar um dado, e eu descia e falava a mesma. Eles ficaram muito bravos comigo por causa disso, porque eu falava o mesmo texto. Digamos assim, vai. Hoje o Leandro reagiu se alimentando, parari, parará. Aí o cara perguntava e eu falava isso. Aí o segundo falava, não, mas não sei o que, não sei o que. Hoje o Leandro, nananana. Porque senão parecia que eu estava privilegiando alguém, ou distorciam e o médico ficava bravo comigo. Eu tive que criar uma coraça assim e tal. E muito também porque eu acompanhava muito, porque os fãs faziam vigília. Sabe? Eu peguei a sala de um médico lá para poder fazer todos os recebidos de Bíblia e etc, etc e tal. E assim, durante a madrugada, muitos rezavam e iam para o saguão do hospital aos gritos, clamando para Deus e tá. Aí eu me chamava, eu descia, olha, calma, deixa eu te falar. Fala baixinho, aqui tem outros doentes e papapá e não sei o quê, sabe? Eu fui criando com a imprensa também, porque aí eu comecei a me preocupar. As pessoas ficavam lá a noite toda, o tempo todo. Aí eu resolvi achar uma sala dentro do hospital para eles tomarem um café, se abrigarem um pouco de chuva, de tal. E foi por isso que tem aquela foto antológica da tal bandeira. Uhum. Porque o Leandro me ligou e falou, eu quero assistir o jogo da Copa do Mundo e eu queria uma bandeira e não sei o quê. Eu falei, olha, eu não sei, eu não posso pegar uma bandeira da rua e te levar. Eu vou pegar um pano verde e amarelo que eu tenho aqui em casa. Não era uma bandeira, né? Não era uma bandeira. Eu tinha um pano verde e amarelo, porque eu sempre gostei muito de Copa do Mundo. E aí eu mandei esterilizar e levei lacrada e falei, eu te levo, que é quase uma bandeira. E aí, quando eu cheguei lá e vi o sofrimento das pessoas embaixo, os jornalistas que queriam fazer a imagem do Leandro e que ele já estava careca e tudo, eu subi e falei, olha, Leandro, vamos, sabe, deixa o povo ir fazer ver o jogo, e aí eles têm a foto, eles têm a imagem de você careca e tal, não sei o que, e tá aqui tua bandeira. Ah, não tinha imagem dele careca ainda? Não tinha. Nossa. Aí ele virou e falou, Ed, então tá bom, só que eu vou fazer com a bandeira. Só que eu nem me dei conta na hora, as coisas vão acontecendo, né, Pionte? Aí ele pegou, se vestiu com a bandeira e apareceu na janela. Que ele parece um Buda, que ele tá bem redondinho, assim, tava lindo, inclusive, sabe, assim, e apareceu, e todo mundo deu tchau, e as pessoas fizeram foto, mas era só foto, não tinha áudio, não tinha nada. Ele deu tchau ali de cima. Ele deu tchau, tudo, e aquela imagem foi capa de revista. Nossa, rodou demais, né? Inclusive no Faustão, eu devolvi, eu não sei mais o que eu dei pro Leonardo, não sei se é essa bandeira, eu já não me lembro mais, eu tô também já ficando velha. Mas, enfim, e aí virou essa imagem antológica e de novo veio a Ed marqueteira. Mas não é, Pionte, sabe? É muito bonita a cena, é simbólica, né? E aí eles foram para casa, tudo, porque eu falei, olha, agora ele não vai sair mais durante esses 15 dias e tal. Tanto é que a primeira parada cardíaca que ele teve foi nesse apartamento. E foi a última vez que ele apareceu da bandeira, foi. Não foi? E aí, pronto. Mas antes disso, ele já tinha feito coletiva na porta do hospital, ele já tinha passado por um processo de aprendizado imenso para poder também entender e me colocar na situação de cada jornalista que estava ali. Porque o trabalho foi muito difícil, foi muito duro, sabe? E aí, a gente, como jornalista, já dei notícia de morte de muita gente, Sim. Mas estando de fora. Como é que é dar a notícia de morte de um artista seu, de um assessorado seu? Aí parece até um capítulo diferente, porque os médicos já tinham me chamado e falado, olha, Ed, o Leandro não vai aguentar. Avisei o Leonardo, a família foi toda para o hospital, menos o Leonardo que estava fazendo show. Ele estava na Bahia, né? Estava na Bahia. E aí eu falei, olha, mas a gente precisa ter um critério muito grande, porque eu não sei como, Pionte, mas as coisas vão vazando, sabe? Por exemplo, uma foto do Leandro na UTI valia $100 mil, sabe? Hoje, qualquer um faria essa foto, porque é a coisa mais fácil do mundo é entrar. Sim. Aí eu tive que colocar, a gente decidiu colocar os seguranças de costas para a UTI e revistar. Tinha segurança na UTI? Todo mundo que entrava lá era revistado. Para ver se não tinha, naquela época, máquina fotográfica, né?
Então tinha todo um cuidado. Esses 63 dias e o momento de hospital do Leandro dá um capítulo à parte. Virou uma loucura, então. Virou uma loucura. Eu, por incrível que pareça, naquela época, tudo, a maior segurança que você pode imaginar no hospital, os donos do hospital, a família do Ruizinho, todo mundo me ajudando e botando o máximo de barreira até o andar do Leandro. Só que, sabe, e um dia eu me dei de cara com o Ricardo Valadares. Você lembra do Ricardo Valadares, da Veja? Sim, claro. Então, Sim. Me dei conta que ele no UOL, onde era o quarto do Leandro, lá sentadão assim. Eu olhei e falei, Ricardo, o que você está fazendo aqui? Eu consegui subir. E ele conseguiu subir até lá. No final, ele acabou não fazendo nada. Nós nos tornamos amigos e tudo. Mas, para você ver que nível... Que passa, né? Sempre e passa. Não tem jeito, por mais que você... E o meu cuidado era com a família do Leandro, era com o Leandro, era com... Sabe, você acaba absorvendo muitos perigos, né? Aí, quando os médicos me chamaram e disseram isso, a família estava toda lá. Eles entraram e quando o Leandro foi embora, sumiu todo mundo. Ficou todo mundo tão desesperado, da família, de segurança. Eu só encontrei o motorista do Leandro, como chamava ele? Só o motorista do Leandro eu achei. E aí ficou toda aquela situação. Peraí, mas como vai ser? Sabe, porque aí eu tinha que absorver onde ia ser esse velório, como que ia conduzir o velório em São Paulo e em Goiânia. E mais, eu tinha que vestir o Leandro. Nossa, foi tudo por você. Eu fui lá para me despedir dele e agora? Aí o Robson, era o nome dele, eu vou lembrando. Robson, você vai lá, você lembra qual foi a roupa que ele usou, que foi dado, inclusive, pelos donos do Hospital São Luís para o Leandro, que ele fez a primeira coletiva lá na porta, quando ele saiu a primeira vez. Você vai lá e pega essa roupa. O que aconteceu? O Leandro estava de chapéu. E aí, o que o Robson fez? Foi lá e pegou a roupa inteirinha, sapato, chapéu, tudo. Porque aquela história do chapéu na beira do caixão, que eu fui super penalizada por isso, na verdade, era que eu não tinha onde botar o chapéu. Reclamaram com você? Reclamaram porque achavam que eu tava fazendo marketing. Mas era dele, ele sempre usou. Não, além de ser dele, é assim, não é que eu mandei buscar um chapéu. O chapéu veio com a roupa e lá, naquela confusão, velório e tudo mais... Eu fiquei andando com aquele chapéu, porque aí eu contratei na verdade, a gente contratou, quando eu digo é toda uma equipe que trabalha, né? 2 carros fúnebres para ir até a Assembleia, porque você imagina a correria que foi para, né? E eu sendo pressionada, porque até então a gente seguia, tinha bombando, mas como toda hora bombava que o Leandro tinha falecido, foi bombando. A rua ficou fechada pelo exército porque começou a ficar sem condição de andar. E aí eu falei, Leonardo, eu tenho que anunciar, não tem jeito. Não tinha anunciado ainda? Não tinha anunciado. Estava organizando tudo, mas oficialmente não tinha notícia. Não, porque eu queria ver se eu queria que o Leonardo, na verdade, dissesse da perda do irmão, né? Ele falou, não vou de jeito nenhum. Ele não tinha condição, ele só chorava. Chegar rápido em São Paulo? Ele só chorava. Primeiro porque ele estava longe. E segundo porque quando falaram para ele, tanto quando o Pedro renasceu como a do Leandro, o Pedro é um caso à parte, aí ele falou, pode falar. Aí eu rezei, respirei fundo e fui lá fora aos prantos, fui criticada demais porque eu estava aos prantos. E aí disse que a gente tinha perdido o Leandro, eu lembro das frases, tudo direitinho com aquele batalhão. Você deu antes que o hospital? Dei antes que o hospital. Na verdade, a gente deu meio junto, assim. Mas aí eu disse que era o que eu estava sentindo naquele momento. Eu estava exausta. Não só fisicamente, como emocionalmente, né? Foi, na verdade, um momento muito difícil, sabe? E aí a gente tinha que arrumar, porque a rua, ninguém transitava na rua, sabe? Começou a lotar o entorno do hospital?
em dono do hospital todo. Fechou a rua, o exército veio, eles ajudaram muito e tal. E aí fechou tudo e nós fomos... E aí a gente tinha que arrumar outra estratégia, não sei lá quem também. Eu me perdi, sabe? Eu saí com ele, eu e ele, e o motorista do carro fúnebre, e fomos para a Assembleia. E outro saiu do outro lado. E os jornalistas foram para o outro lado, e o povo, sabe? Mas já lá na Assembleia já existiam sei lá quantas milhares de pessoas do lado de fora. Em algum momento ali da cobertura, você imaginou que fosse a loucura que foi? Não. Aquela carreata e gente na rua? Nunca. Sabe o que acontece, Pionte? Eu acho que nesses momentos a mão de um assessor de imprensa pesa muito, porque você que dá o tom para os fãs, principalmente. Eu tenho um respeito enorme por fã, porque o caso é o seguinte: eu naquele momento, quando quis que o Brasil abraçasse o Leandro, não era porque era marketing, não era nada. O Leonardo não precisavam daquilo, sabe, de ter marketing em cima de um negócio desse. Era porque eu acreditava realmente na oração das pessoas, assim como eu acreditei no do Pedro. Então eu queria jogar o Leandro no colo do povo brasileiro. Então todos os meus textos, tudo que eu dizia e tudo que eu... Sempre foi isso. Porque eu acreditava na oração. Em uma família tão católica como eles são, eu acho que o Leandro também merecia que naquele momento... E isto tem que ser feito quando é um momento crítico desse, como no caso do Maurílio agora. Sabe? Tem que... Eu acho que o poder da oração do povo, que é sincero, eu acho que foi fundamental. E aí também criou-se uma comoção nacional, sabe? Todo dia no Jornal Nacional, todo dia em todas as rádios. Eu passava, às vezes, a noite toda dando entrevista para a Rádio Pionte. Porque uma coisa que eu descobri é que era assim, quanto mais eu atendesse, não era... só pelo respeito pelos profissionais. Mas quanto mais eu atendesse, mais eu falasse claramente, menos boataria de morte ia sair. Você segurava isso, né? Sim. Até hoje funciona assim, né? Sim. O problema de esconder informação é que você deixa qualquer um falar qualquer coisa. Porque o que acontece? Chegou a sair morte? Tinha gente falando que ele tinha morrido antes? Mas em 63 dias, quase todas as noites, em algum estado do Brasil, tinha uma informação que o Leandro tinha falecido. Sabe? E isso tinha que... E isso era muito, muito difícil, porque eu te digo sinceramente, o Leandro morreu sem saber que ia morrer. Ele não acreditava que ele morreria. Tá. Tanto é que uma das últimas vezes ele pegou na minha mão assim e falou: Ed, quem tem fé voa e eu vou voar. E eu, claro que você vai. Aí eu fico pensando, sabe? Ele se preocupou tanto que ele queria ir para Goiânia poucos dias antes dele ter a parada cardiorrespiratória. Eu estou indo e voltando, mas é que eu vou lembrando. Ele falou: Ed, pergunta para os médicos se eu não consigo ir até Goiânia. Eu queria comprar um pedaço de terra lá no Tocantins, que vai ser um reduto dos pássaros e etc e tal. Então, uma pessoa que está pensando isso, ela não acha que vai morrer. Que ela vai falar: agora eu vou mesmo, não quero que se dane tudo e tal, né? E não era, sabe? Ele era uma pessoa, ele se tornou, o Leandro foi um artista muito, assim, exigente e tal, ele me ligava todo dia, mas ele era um cara muito doce, sabe, Pionte? E doce e severo, quando precisava. Aquela gravação, por exemplo, quando eu decidi, que eu falei: Leandro, a gente precisa ter um apoio do seu irmão. E que eu fiz aquele texto, que ele brinca. Aquilo foi feito no anfiteatro do flat que eles moravam. Aquele vídeo que ele aparece antes do show do Leonardo? Isso, que ele fala, e olha, cuida aí do meu irmão, porque ele fala besteira. Deixa ele falar besteira. Aquele texto eu fiz, e eu falei: Leandro, faça isso. Porque o seu irmão, coloque para o público, porque tinha uma celeuma, quem é que ia fazer o show com o Leonardo? Isso que eu ia te perguntar, tem um livro aqui que o Leonardo perguntou pro Leandro quem colocaria no lugar dele, né? Sim. Algum irmão, alguém para cantar junto? Porque iam continuar os shows, tinham decidido continuar os shows, e o Leandro e ele decidiram não colocar ninguém. E aí me veio a ideia de falar: não vai colocar ninguém, mas a segunda voz vai ser o povo. E aí o Leandro fala isso no vídeo, né? Fala isso no vídeo, e também
no show era de muito carinho com o Leonardo, porque o Leonardo soltava o microfone e o povo ia, como segunda voz mesmo, sabe? E eu até falei, para, Leonardo, você também é preguiçoso, você tem que pagar o cachê pro povo, não sei o que, brincava com ele, né? Mas, e aí foi assim, quer dizer, esse caminho, esse trajeto, e também quando eu tive que dar a notícia, é por isso que eu digo, quando ele acabou de falecer, a Hebe saiu do elevador, assim, falou, Edinha, não sei o que lá, porque a Hebe... Ela estava no hospital. Ela foi visitá-lo e ela ia no hospital e ajoelhava no pé da cama do Leandro e rezava todos os dias com ele, sabe? E esse carinho também que o Leonardo teve com a Hebe, tudo, sabendo de tudo isso, porque o Leonardo ficou na estrada e o Leonardo não sabia de tudo isso. Tanto é que quando o Pedro Leonardo saiu, que ele acordou, porque aquela frase acorda Pedro também, aí já é o assunto do Pedro, o Leandro estava no show, o Leonardo estava no show também, sabe? E aí quando deram a notícia, a gente chamou o médico, tudo, para avisar o Leonardo, que estava saindo do palco. Ele veio direto do lá da Bahia e veio direto para o velório, sabe? E a minha preocupação também, por isso nós seguramos a informação, é que eu ia esperar ele sair do palco. Sim, como é que ele podia saber pela mídia? Pela imprensa, né? Ele até fala que antes ele ficava com a televisão ligada o tempo todo, né? Exatamente. Então, assim, a gente se falava muito, mas tinha um lugar que o celular não pegava. No livro tem uma frase do Leonardo que ele conta que te ligou e falou, não deixa eu saber pela televisão. Sim. Ele fala isso pra você. Sim. Que loucura que era, não? Sim. Porque, na verdade, Piunti, acabou também que os meninos, eu chamo eles de meninos até hoje, mas eu acabei tendo uma relação muito sincera e afetiva com eles, né? Embora eu fosse só uma assessora de imprensa, digamos assim. Mas não viveu, né? Você viveu mesmo com eles. Foi. E aí também, sabe, a gente tinha que se preparar para o que vinha em Goiânia, o velório de Goiânia, e o velório de São Paulo. E quando eu vi o tamanho do velório de São Paulo, nas ruas e etc e tal... Já imaginou o que aconteceu? Eu falei, eu não posso. Aí eu cheguei para o Leonardo e falei, Leonardo, você presta muita atenção com o que vai acontecer em Goiânia. Então, por incrível que pareça, eu larguei o velório de São Paulo e fui para Goiânia, catei o Tiago, porque o Tiago era naquele momento, era o menino que estava mais sofrendo ali, vendo o pai daquele jeito, e aquela confusão em cima dele, ele era menino, né? Falei, não, você vai comigo. Aí peguei ele, botei no avião, no jatinho, e fomos embora, porque eu tinha que chegar em Goiânia para preparar a chegada do Leandro em Goiânia, que eu sabia que o povo ia estar na rua, eu sabia que era jogo do Brasil ainda, nossa, sabe... E foi uma loucura para conseguir conciliar aquele ginásio, fazer tudo, sabe? Até a Silvia Comeneiro agora, nesses dias, com toda essa tragédia da Marília e tudo, eu meio enxerida, andei dando uns pitacos, falando, olha, Silvia, funciona assim, assim, assado. Enfim, porque a experiência que a gente vive é o que você viveu, né, Piunti? Então, e eu acho que depois do Ayrton Senna, foi uma comoção nacional mesmo, não tinha, sabe? E eu tinha, sabe, e aquela chegada, eu tinha que preparar a chegada do Leonardo no velório, sabe? E quando a dona Carmen falou, eu vou cantar Segura na Mão de Deus. Eu até respirei fundo assim, sabe? Eu falei, isso mesmo, dona Carmen. E ela, só a voz dela, se caísse uma folha de papel dentro da Assembleia, você ia ouvir. Porque eu preparei um lugar só para a imprensa. Isso foi transmitido? Foi transmitido ao vivo. Ela cantando com o Leonardo do lado, porque o Leonardo chega e joga o óculos, e né, eu não gosto dele lembrar. E a dona Carmen cantando sozinha, Segura na Mão de Deus. Deve ter. Dessa cena eu não lembro. Lembro bastante dele. Dos e a dona Carmen teve uma atitude linda comigo, assim, que ela falou, Ed, cuida do meu filho. Ele foi a pessoa que mais viveu com o Leandro. Eu, como mãe, não vivi tanto com o Leandro como o Leonardo, sabe? E ele faleceu com 36, foi isso? Eu tava lembrando disso porque pra gente parecia uma pessoa muito velha, eu era criança, né? Pois e eu
tem 37. Assim, pô, não viveu nada. Né? Hoje a gente pensa numa idade e fala, nossa senhora, né? E no auge da carreira dele, né? Um sonhador, sabe, tinha sido acabado de gravar no estúdio. Ele não tinha sido lançado, né? Ele lança logo depois, não é? Lança na virada logo do depois, ano, né? E aí explode, vira aquela coisa absurda, né? Sabe, todo dia no Jornal Nacional, todo dia em todas as rádios. Eu passava, às vezes, a noite toda dando entrevista para a Rádio Piunte. Porque uma coisa que eu descobri é que era assim, quanto mais eu atendesse, não era só pelo respeito pelos profissionais, mas quanto mais eu atendesse, mais eu falasse claramente, menos boataria de morte ia sair. Você segurava isso, né? Sim. Até hoje funciona assim, né? Sim. O problema de esconder informação é que você deixa qualquer um falar qualquer coisa. Porque o que acontece? Chegou a sair morte? Tinha gente falando que ele tinha morrido à noite, antes? Mas em 63 dias, quase todas as noites, em algum estado do Brasil, tinha uma informação que o Leandro tinha falecido. E parece até um capítulo diferente, porque os médicos já tinham me chamado e falado, olha, Ed, o Leandro não vai aguentar. Avisei o Leonardo, a família foi toda para o hospital, menos o Leonardo que estava fazendo show. Ele estava na Bahia, né? Estava na Bahia. E aí eu falei, olha, mas a gente precisa ter um critério muito grande, porque eu não sei como, Piunte, mas as coisas vão vazando, sabe? Por exemplo, uma foto do Leandro na UTI valia $100 mil, sabe? Hoje, qualquer um faria essa foto, porque é a coisa mais fácil do mundo é entrar. Sim. Aí eu tive que colocar, a gente decidiu colocar os seguranças de costas para a UTI e revistar. Tinha segurança na UTI? Todo mundo que entrava lá era revistado, para ver se não tinha, naquela época, máquina fotográfica, né? Então tinha todo um cuidado. Esses 63 dias e o momento de hospital do Leandro dá um capítulo à parte. Virou uma loucura, então. Virou uma loucura. Eu, por incrível que pareça, naquela época, tudo, a maior segurança que você pode imaginar no hospital, os donos do hospital, a família do Ruizinho, todo mundo me ajudando e botando o máximo de barreira até o andar do Leandro. Só que, sabe, e um dia eu me dei de cara com o Ricardo Valadares. Você lembra do Ricardo Valadares, da Veja? Sim, claro. Então, me dei conta que ele no hall, onde era o quarto do Leandro, lá sentadão assim. Eu olhei e falei, Ricardo, o que você está fazendo aqui? Eu consegui subir. E ele conseguiu subir até lá. No final, ele acabou não fazendo nada. Nós nos tornamos amigos e tudo, mas para você ver que nível... Que passa, né? E passa, não tem jeito, por mais que você... E o meu cuidado era com a família do Leandro, era com o Leandro, era com... Sabe, você acaba absorvendo muitos perigos. Vou passar um pouco do assunto triste. Sim. Depois acontece tudo, aquele sentimento horroroso, aquele luto todo, demora muito passar? Foi demorado? Foi demorado e confuso, porque quando nós saímos da missa de sétimo dia lá, porque essa missa de sétimo dia, porque tudo isso teve um trabalho muito grande, porque era sempre com muita gente. Era muita gente. E aí nós saímos da missa de sétimo dia e o Legei pediu para o Leonardo, olha, vocês já estavam escalados para o show aqui. Tem o de Paris. Lá de Paris. Nossa, verdade. E aí, e agora? Como é que a gente vai fazer? Né? E tal, não sei o quê. Aí eu conversei com o Leonardo e o Legei conversou muito com ele também, convenceu ele a ir cantar com os amigos lá em Paris. Nós saímos da missa de sétimo dia e fomos para Paris. Nossa, foi tão em cima assim? Foi uma semana depois. E aí, quando tava lá o Chitãozinho, tem aquelas... Toda aquela... Tudo, tem imagens disso, impressionante. É absurda. E também no próprio velório, os amigos estavam, sabe? É porque é tanto assunto, Piunte, que eu acho que eu ia demorar muito aqui para contar tudo, mas... Enfim, então aquela ida lá, o Leonardo não tinha certeza se era uma despedida dele também para o mundo artístico. Tinha essa desconfiança. Porque ele naquele momento, ele não queria mais cantar. Naquele momento, ele não queria mais. Ele não ia mais cantar, sabe? E aí, tinha tudo uma confusão ali, né? E quando ele voltou para o Brasil, que a gente voltou logo em seguida, ele ficou um longo tempo e o público também sem saber se ele ia voltar. Eu não sabia, as pessoas não acreditavam, mas eu não sabia. E aí eu comecei a mostrar para ele vídeos que eu recebia,
gente pedindo para ele não parar, que ele ia continuar. E o irmão dele sempre encorajou ele, não, vai, você vai conseguir fazer o show sozinho, sabe? Porque o Leonardo, ele é muito tímido, por incrível que pareça, mas ele é muito tímido. E aí ele começou a se questionar, e a família também começou a conversar com ele, e todo mundo que trabalhava, o staff todo e tal. E ele acabou que voltou. Mas, e tem toda a história, o Leonardo, o primeiro show que ele fez sozinho mesmo, já o Leandro falecido, foi num lugar que eles sempre todo ano faziam um show. Acho que tem isso no livro. E aí, enquanto ele estava passando o som, essa pomba ficou o dia inteiro ali naquele palco. Você sabe disso, Pilt? Não. Desceu uma pomba e a pomba ficava o tempo todo no palco. Eu estava lá, mas que pomba? E aí a gente empurrava ela voava, daqui a pouco ela estava ela de novo. E aí, quando o Leonardo entrou no palco, essa pomba voltou e se colocou nos pés do Leonardo. Aí foi aquela comoção e tal. Aí o Leonardo começou a cantar pra ela, sabe? E aí ela ficou até o final do show, num cantinho assim. Quando desmontaram o equipamento, tudo, aí ela voou e foi embora. E aquilo ficou na nossa mente, sabe? Tristeza das Sim. histórias, muita gente tem curiosidade em como é lidar e como é trabalhar com o Leonardo. Eu já tive algumas experiências, já fui inclusive com você na casa dele. Sim. Já gravei, já fiz outras coisas com ele. Sim. E ele parece muito na intimidade essa figura que é na televisão. Né? Ele fala as bobagens dele na intimidade. Eu nunca vi o Leonardo bravo mesmo, Sim. de tantas as vezes. Como é que é trabalhar com ele e lidar com uma pessoa que ele tem a língua muito solta, né? Embora ele nunca tenha falado nada que hoje cancelariam, Sim. mas tem coisas que ele esbarra em coisas perigosas, em piadas perigosas. Ele fez o podcast da Virgínia. Foi um prato cheio para quem queria cutucar ele. Como é que é conversar com ele? E se ele te escuta quando você dá uma bronca depois desse podcast, por exemplo? Não, ele escuta, sabe? No podcast, eu acho que existiu o fato de que ele nunca tinha feito. É como eu aqui, eu é o primeiro e último também, depois eu não vou fazer mais nada, mas ele, como figura pública, ele foi convidado para fazer podcast, inclusive por você. Mas eu acho que aquela coisa dele já ter trabalhado o dia inteiro, porque ele gravou o dia inteiro para fazer, ele cantou, acho que mais de 50 vezes as músicas do Cabaré, para poder fazer o Fantástico. O dia do podcast foi no mesmo dia que gravou o Fantástico. E então, assim, ele já vinha cansado. O Leonardo, até hoje, ele fica muito, muito, muito agitado e muito nervoso quando vai fazer um programa de televisão, seja qual for o programa. Muito. A mão dele fica super molhada, ele fica falante, às vezes ele briga comigo, mas eu acho que sempre é um exercício muito difícil para ele, assim. E acho que o Leonardo criou essa coisa de responder o que vem na cabeça justamente pela timidez dele, sabe? Que é assim, eu vou que vou, eu não, sabe? Eu, quando soube que ele tinha ido pro podcast, porque eu não sabia. Eu lembro que eu te mandei mensagem durante, eu falei, eu tô com medo. Pois é. Também. Pois é, eu até botei um balde na cabeça, assim, um desenho de um balde na cabeça. Mas o podcast também demonstra que o Leonardo é o que é. Pronto. E ali ficou claro que existia, assim, uma coisa que ele queria responder rápido. Eu não sei se ele queria responder rápido para sair rápido, sei lá o quê. Mas ele sempre foi. O Leonardo, por incrível que pareça, é um artista super disciplinado. E quando a gente faz ele entender o que é que está acontecendo, aí, sabe, ele é muito gentil, assim. Eu lembro de umas situações engraçadas. Eu fui uma vez a Talismã, muito tempo atrás. Acho que foi o dia que o Cristiano acenou ali, o Zé Ricardo e Thiago. Aí eu me lembro que ele tava falando com você e você tava usando o celular, mexendo no celular. Sim. Aí ele falou, você não vai olhar pra mim, não? Pois é. Eu falei, eu tô respondendo, eu tô trabalhando. Aí ele pegou o celular e jogou no chão. Pois é. Ele falou, nossa, é o quinto celular que ele quebra, meu. Já. Não, mas você não sabe, Pilt. Eu, por exemplo, quando ia fazer rádio com eles de manhã, com o Leandro e Leonardo, ou só com o Leonardo, depois que a gente ia em rádio, alguma coisa,
meus celulares sempre tocaram muito. E aí, e mesmo estando em silencioso, um dia ele pegou minha bolsa, a gente numa avenida Sumaré, sei lá, numa avenida daquelas lá, acho que nós estávamos indo, sei lá, não sei para onde, mas ele pegou minha bolsa e jogou para fora do carro. Com tudo, com medo. Sabe? O Leonardo, eu vou ter um bom lugar, porque, juro por Deus, ele já fez cada uma comigo, ele já fez em hotel. Eu tenho histórias do Leonardo que você nem acredita, das coisas que ele já fez comigo. Só da bolsa já tá muito bom, já. Não, mas num hotel uma vez no Rio, isso, Leonardo já. Ele combinou tudo, eu não sei como é que ele teve aquele trabalho, ele é tinhoso. Combinou tudo com o gerente, aí ele ligou para mim e falou assim, Ed, vamos comer uma sopa comigo lá embaixo? Eu já estranhei, sabe? Primeiro tomar sopa, e segundo, a gente ir pro restaurante do hotel, né? Aí fiquei meio desconfiada, mas tá bom, Léo, vamos lá. Aí pedimos lá a sopa, não sei o quê. Nesse meio tempo, alguém me chamou para ir atender o telefone. Telefone mesmo, do restaurante. Eu levantei e fui. Quando eu voltei, eu percebi que ele estava estranho. Sabe? Que ele estava com uma cara meio de malandro. Aí, tudo bem, comemos uma sopa e fomos pro quarto. Eu falei, bom, tá vendo? Eu julguei ele e estava errada, né? Daqui a pouco, na porta do meu quarto, o gerente do hotel. Olha, dona Elia, é meio desagradável, mas eu queria falar para a senhora o seguinte, a senhora pode ser assessora do Leonardo, mas a senhora não pode levar os talheres do restaurante. Oi? Falei, o senhor tá ficando maluco? Eu nunca peguei nenhuma agulha de ninguém, o senhor tá maluco, não sei o que. Vamos ver sua bolsa, então, porque tem na filmagem do hotel. Nossa senhora. Os talheres estavam na minha bolsa. Né? Muito bom. Mas tudo isso ele estava combinado com o gerente. Entendi. Ele já estava combinado, não é que, sabe? Então ele fazia umas coisas assim. Até hoje ele pega coisas assim, por exemplo, você tá dentro do camarim com o teu celular, ou com pedra, ou tem uma flor, sei lá o quê. Ele vai e enfia dentro da minha bolsa. Entendi. E eu vou tocando no celular dos outros, porque não é. Ele sempre apronta. Uma vez a gente pronto para entrar no Faustão, eu acho que ia. Eu não sei se ele ia receber um disco, não sei o quê, eu não me lembro mais, mas tinha chovido muito no Rio. E a gente desce lá em Jacarepaguá, né? E eu cheguei mais cedo na Globo e tal, aí quando ele entrou na Globo e tal, ele olhou para uma árvore assim, e olhou assim pro segurança. Combinamos, né? Tá bom. Sabe o que acontece? Ele entrou embaixo da árvore, me chamou para falar alguma coisa em particular. Aí o segurança foi lá e sacudiu a árvore. Parecia que eu entrei no Faustão, parecia que eu tinha tomado um banho, eu tinha saído do chuveiro. Sabe? Porque ele ainda tem outra roupa, ia se secar e tudo. Mas e eu? Entendi. Né? Quer dizer, então são coisas que ele faz até hoje. É por ele mesmo. É por ele se diverte sozinho. Com ele mesmo. Então, eu saio correndo atrás dele. Eu já vi. Mas, então, pois é. Então, pra você ver que situação, né? For bom para os dois lados. Sim. Você me falou sobre que você ganhou uma experiência muito grande de administrar problemas grandes de imprensa. Sim. Né? Quase que o que a gente chama de gestão de crise, né? Em assessoria de imprensa. Né? Só que aí, sem esperar, aconteceu com o Pedro o que aconteceu quase 15 anos depois. Acho que foi isso, 14 anos depois do que aconteceu com o Leandro. O Pedro sofreu um acidente em Minas ali. Em Minas ou Goiás? Em Minas, ele voltando né, do show. E aí foi pro hospital, teve toda aquela cobertura, você falou no começo, teve o lance do jato, a imprensa ficou ao vivo. Quando você soube da realidade, que ele realmente estava grave, e você foi cuidar do caso, veio tudo na sua cabeça de novo? Foi em seguida e veio tudo na minha cabeça de novo. Eu já cheguei em Goiânia com mais de 200 jornalistas, porque também vazou tudo, a gravidade do acidente do Pedro. É o filho do Leonardo. Então... foi tudo muito difícil. Teve imagens muito duras do acidente do Pedro. E eu, quando fui daqui para Goiânia, eu já fui fazendo uma estratégia do que ia acontecer, mas eu precisava do laudo médico, eu precisava saber até onde eu poderia ir. Você sabia que era grave? Muito grave. E assim, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação muito difícil, porque o hospital tinha pouca estrutura. Por exemplo, para fazer um exame XYZ lá, que o Pedro precisaria, com equipamentos grandes, tinha que descer um monte de rampa com um monte de gente para poder fazer o exame. Então,
tudo isso, eu tive que criar estratégia de como proteger o Pedro, de como tampar, porque o Pedro estava num momento difícil demais, fisicamente, visualmente, sabe? E eu tinha as piores informações em relação ao Pedro. E eu também queria explicar, eu queria que o Leonardo soubesse da gravidade, mas o Leonardo reviveu todas as situações novamente. E muito mais difícil, porque a gente teve que tomar decisões de tirar ele de Goiás e trazer para São Paulo, sabe? Foi estrategicamente difícil tirar demais ele do hospital e a gente é super grato aos médicos de Goiás, mas naquele momento ele precisava de equipamentos que não existiam em Goiás. Não foi por puro, não, vamos para o Sírio. Não é só isso, sabe? E eu, Piunti, sinceramente, eu tenho fé e eu acreditei em milagres naquele momento. Eu não acreditava em milagres. Porque quando a gente deu entrada no Sírio, todos os médicos diziam que a gente podia perder o Pedro, sabe? E lá também, então é que eu construí porque eu peguei uma sala do Dr. Calil lá, tirei ele da sala e ficou um lugar para receber santos, para receber terço, para receber tudo. E eu tinha todo em volta naquele... Já lá no hospital, eu sofri tudo que... Eu só não sofri mais que o Leonardo que o Pedro. Mas eu sofri muito. E toda hora, eu lembro da cena de novo, a Ed lá embaixo, no saguão, né? Exatamente. Por quê? Porque, de novo, eu te digo, eu acredito de uma imprensa bem abastecida de informação. Quanto mais abastecida ela tiver, menos ela tem chance de errar e menos também de inventar coisa, sabe? E nós tínhamos todo sabe? O Leonardo ficou em pânico de novo. E quando nós vimos a situação do Pedro chegando lá, sabe? Existiam muitas coisas precárias ainda que ele precisava num paciente daquela gravidade. E aí, quando decidimos tirar ele do hospital, também foi essa estratégia. Uma ambulância sai comigo, com o Pedro por um lado, o outro não sei o quê. Sabe, sempre foi. Só que no Pedro, nós já tínhamos helicóptero por tudo quanto é coisa. E era internet, já era geração de internet. Já era geração de internet. E você sabe, geração de internet, num momento desse, você tem que ter muito controle, senão você não consegue. Aí, de novo, eu peguei um apartamento lá no Sírio, e comecei a administrar com respeito à imprensa. E isso ninguém de imprensa pode reclamar de mim. Porque eu sempre os tratei com muito respeito e sempre primando pela verdade. Óbvio que às vezes a gente ameniza, às vezes a gente... Isso é normal. Uhum. Mas, sabe, e aquela situação dentro do Sírio, todos os dias o Pedro tinha chance de sair desse mundo. Já começou com aquela... tinha um médico, um médico bem senhorzinho assim, que ele nem tá mais, eu acho que já se aposentou. Ele falou para mim, dona Ed, a senhora vai ficar um pouco preocupada. Ele era mal-humorado, sabe? Mas eu gosto de um pouco de gente mal-humorada, porque eu acho que demonstra o que realmente é. Mas ele falava, ele chegava lá e dava beliscão no Pedro, assim, de ficar preto o braço, para ver se ele reagia, para ver se ele acordava, porque ele não acordava. Ele falou, olha, se em tantos dias, eu acho que 30 dias, se ele não acordar em 30 dias, Leonardo, você esquece, leva o seu filho para casa e cuida dele até... Você imagina, para o Leonardo ouvir isso, de levar o Pedro vegetativo, né? Não. Eu falei, não, imagina, você vai entrar ainda no Faustão com o Pedro, o Leonardo. Porque aí o Leonardo desabava, sabe? Ele desabava. E aí... Quando começou aquela história, vamos fazer um bordão pro Pedro, porque o médico falava para ele, acorda, Pedro, acorda, tipo assim, dando ordem, sabe? E beliscão, e ele ficava roxo. E nada do Pedro acordar, o Pedro não voltava do coma. E a gente sabia que estava correndo contra o relógio, para o cérebro dele voltar. Então, o Leonardo estava num show, e aí, ele vai te contar isso, mas foi muito impressionante. Eu tinha acabado de chegar em casa. A Cida, mãe do Pedro, mandou a enfermeira me ligar. Disse que a enfermeira estava arrumando os aparelhos, tudo, porque ele estava com tráqueo e tal, né? Aí ela arrumou tudo, ele assim.
E era uma enfermeira doce, era uma enfermeira até nordestina. E ela foi muito doce, ela falava com sotaque. Estou falando nordestina porque ela falava com sotaque que eu adorava ouvir. E aí ela acabou de arrumar tudo, virou as costas. Quando ela virou as costas, ele falou assim, obrigada. Nossa! A Cida, que estava orientada pelo médico, quando ele falar isso, porque eles diziam, fala palavra pequena assim, né? Fala, oi Pedro. Sabe, só coisas assim, só um pouquinho, né? Aí ela se ajoelhou na ponta da cama e gritava, oi Pedro. Aí ele virou assim, oi, né, mãe? Tipo assim, sabe? O que tá acontecendo aqui? Porque ele não lembrava de nada. Uhum. E aí, eu tava muito, aí o Fantástico descobriu, eu não sei como, e eu peguei o carro de volta para São Paulo. No que eu cheguei na rodovia Raposo Tavares... Tava indo pra onde? Tinha chegado em São Paulo. Tá. E eu resolvi voltar para o hospital. Você imagina, ele acordou, porque os jogadores de futebol, todo mundo acorda Pedro, todo acorda Pedro. Foi assim, se você ver na internet, tem coisas impressionantes. E aí nós fizemos uma camiseta que era Acorda Pedro, para andar por dentro do hospital, sabe? E todo dia falava, acorda Pedro, todo tempo. Eu entrava lá, a primeira coisa que eu falava, o Leonardo falava, o Leonardo cantava baixinho no ouvido dele, sabe? Bom, e cantava as músicas assim, eu não sou cachorro não, sabe assim? E aí a Renata Ceribelli falou, Ed, olha, nós já sabemos que o Pedro acordou, eu queria te botar ao vivo. Nossa senhora, toma Ed de novo. Pois é. Aí olha, Renata, é o seguinte... Eu posso até entrar, mas eu vou entrar do meu jeito. Não, assim, eu vou entrar do meu jeito. Ela que não sabia nem qual era o meu jeito, sabe? E eu sabia que já ia repercutir no Leonardo, que de novo estava no palco. Falei, você só me dá 10 minutinhos para ligar para o Leonardo. Aí o Leonardo atendeu, eu falei pro rapaz lá, você joga o telefone na mão do Leonardo, o Rode. Mas como é que eu vou jogar o telefone na mão do Leonardo, né? Não interessa, joga o telefone na mão do Leonardo. No palco. Aí, Leonardo, olha, é meio segredo ainda, mas o negócio é o seguinte, o Pedro acordou, deu um grito, sabe? Ele em 1 minuto pegou o microfone, gente, a minha assessora Ed Cury está aqui, sabe o que aconteceu? O Pedro acordou. Aí o público veio abaixo, ele aos prantos. Nossa. E aí eu entrei no Fantástico, também já fui muito criticada por isso, aos berros. Aí a Renata Ceribelli, eu tô com a Ed Cury no telefone e tal, temos uma notícia. Aí o Pedro acordou. Tava torcedora. Aos gritos, isso aos gritos, né? Então aí falei no Fantástico e fui pra lá. E óbvio que... não deu tempo nem de chegar no hospital. Não deu tempo. Aí imagina, quando eu cheguei no hospital já estava a maior tumulto que você pode imaginar, né? Só que nesse meio tempo, e o Pedro vai te contar bem isso... Não sei se ele vai te contar bem, porque isso quem sabe sou eu. Ele foi dando uma melhora, e aí o pai dele chegou e ele cantou... Ele não sabia nada, mas ele sabia cantar Eu Não Sou Cachorro, Não. Foi a primeira música que ele cantou com o pai dele. Acho que o pai dele cantava no ouvido dele, sei lá. E porque o pai começava a perguntar, quem sou eu? Ele, você é meu pai, né? Tipo assim. Porque ele não se dava... na minha concepção, e eu acho que tenho razão, ele não sabia ele voltou o que tinha acontecido. Ele não sabia, ele devia ter parado na hora do show lá. E aí, ele falou pra mim, ele conversava com o pai, e todo mundo achava muita graça do jeito dele e tal, e não sei o quê. Lá no hospital em Goiânia, que foi, nem em Goiânia, lá na cidade que ele teve o primeiro socorro, para poder estancar, avisaram o Leonardo e o Leonardo autorizou, porque ele estava com uma hemorragia interna. Uhum. Porque o que aconteceu? Ele estava de cinto e o carro foi capotando e ele batendo. Só que aí o cinto acabou criando uma hemorragia interna no abdômen. Uhum. E para curar essa hemorragia, tiveram que abrir e colocar uma tela para poder depois colar a pele uma na outra, né? E estancar todo o sangue, senão ele tinha morrido ali. Já alguns dias depois que ele acordou, o Leonardo, muito feliz, ia fazer Espaço das Américas, eu acho que Espaço das Américas, e convidou os médicos
e os enfermeiros que estavam cuidando do Pedro e tudo para assistir o show. Porque estava tudo calmo, ele estava estabilizado e papapá. Aí eu tô assim na coxia, olhando, e daqui a pouco eu senti uma coisa ruim, assim, sabe? Aí eu comecei a ver um médico levantar, o outro médico levantar no meio do show, sabe? Tô louco. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí liguei no hospital e pra Cida. O que tá acontecendo aí, Cida? Pode falar. Ed, o Pedro voltou pro centro cirúrgico. Por quê? A moça foi arrumar o lençol dele e aí tinha uma poça de sangue. Ele estava tendo outra hemorragia. E o que acontece? A pele acho que não aguentou nessas coisas aí. Eu acho que foi bem isso, Pionte. Depois você vai checar com ele, que eu não me lembro direito. Mas... E começou a dar uma hemorragia. Aí no meio do show, aí o Leonardo olhou assim para mim. Lógico, ele viu que aconteceu alguma coisa. Pronto, lá vai o Pedro para cirurgia de novo, para ser sedado de novo. E aí os médicos todos foram avisados e todos saíram no meio do show. E o Leonardo conseguiu tocar? Conseguiu levar, já estava no finalzinho do show. Tá. E aí, quando ele saiu do palco, já avisamos e ele já foi para o hospital, sabe? Então foi um segundo susto, assim, um susto tremendo, porque você imagina, numa situação dessa, quando você vê todo o corpo médico que estava lá na primeira mesa, né? Sair todo mundo de fininho, assim, no show, né? Mas o do Pedro foi muito aprendizado, porque eu tive que interagir com um momento muito. O Leandro, ele veio muito bem. Sabe, durante a doença, ele falava, assim, ele conversava, ele dava entrevista, assim, na porta do hospital. E do Pedro foi um choque muito grande, porque foi muito grave, sabe? E aí eu vou te dizer, comecei a acreditar em milagres com a volta do Pedro, sabe? E ele tá bem aí. Pra quem não sabe, o Pedro apresenta um programa aqui na IPTV, né? Na IPTV, TV Globo daqui. Há muito tempo já. A Leonor Correia, quando dirigiu o programa lá no SBT, eu fui conversar com ela e tudo, e ela foi uma mãe pro Pedro, assim, com a maior paciência, porque ele ficou com um momento, assim, de perda de memória recente. Ele lembrava tudo, mas a memória recente era mais difícil, assim, sabe? E até me lembro de uma coisa até hilária, que teve alguma coisa do padre Antônio Maria, que eles são muito amigos e a gente adora o padre. E o Pedro falou, ai mãe, nossa, tem tanta coisa gostosa, mas eu não estou com fome nenhuma. Aí a mãe virou para ele, Pedro, Leonardo, você acabou de jantar. A memória recente, muito recente, ele não. Então, assim, a Leonor foi quase uma pessoa, assim, que foi o aprendizado do Pedro realmente conversar, passar o texto no mesmo momento, para ele falar no mesmo momento, porque ele tinha, assim, uma perda muito grande de memória recente. Mas ele está muito bem, o Pedro é o exemplo do milagre, Pionte. É impressionante essa história, né? Impressionante. E eu, lá em Goiânia, foi um momento, e aí que a gente resolveu trazer para São Paulo, porque ele precisava de equipamento que só tinha em São Paulo, quando nós pedimos para a doutora Ludmila ir para Goiânia, e num determinado dia, porque a gente estava vendo se ela conseguia estabilizá-lo para vir para São Paulo. E aí ela falou, Ed, nós estamos perdendo o Pedro. Avisa o Leonardo, vem para o hospital, porque nós estamos perdendo o Pedro. E que aquela cena dela, quando nós chegamos ali em cima do Pedro, bombando o coração dele, sabe? O Leonardo assim, viu? Viu. Sabe, aquilo foi um momento pra gente, assim. Eu nem sabia para onde eu estava indo. Eu catei minha malinha e saí rodando, porque eu queria chamar um táxi ali para ir para o hospital, que era pertinho. Mas eu estava no hotel, né? E assim, foi uma sensação que você nem acredita. Então, pois é. Então, você vê que situação, né? Tem uma história sua que eu não sabia e eu soube porque você contou rapidinho no telefone pra mim, mas eu não me estendi. Você foi escudo humano, foi isso? Eu morava num prédio na Vila Nova Conceição, em São Paulo. O prédio foi assaltado. Que é uma área muito bacana de São Paulo. Muito legal. E era assim, é tipo um flat, sabe?
E só que eu tinha vindo naqueles dias, eu não sei, de alguma coisa que aconteceu muito grave. Eu não sei se o acidente do Leonardo, e eu fiquei em Goiânia, lá no hospital de Goiânia, foi aquela confusão. Eu voltei muito cansada. Mas eu peguei um dinheirinho assim e falei, eu vou comprar umas flores para colocar na minha casa, para ver se muda esse astral, não sei o quê. No que eu abri o apartamento e deixei aquela plaquinha não perturbe, sabe? Porque eu não queria que ninguém mexesse no meu apartamento. E desci. No que eu desci, eu fui rendida embaixo por uma quadrilha mesmo, que tinha assumido o prédio. E aí eu fiquei de escudo humano, abrindo os apartamentos. Eu falava, olha, aqui é a sua vizinha. O cara comigo, como escudo, olha, aqui é a sua vizinha. Eu moro aqui no prédio, é de Cury, porque todo mundo me conhecia, né? Então, acabou. Eles deram sorte que você tinha descido, né? Exatamente. E aí, e tem até uma situação inusitada. O Leonardo morreu de rir quando eu contei isso para ele, que eu falei pro cara, eu tô passando mal. Ele tava passando mal mesmo. Tô passando mal, não tô me sentindo bem, não sei o quê. Sabe? Cadê o seu remédio? Só tem remédio, não sei o quê. Aí alguém lá apareceu com um compromidinho, que eu não sei nem o que era. O cara pegou uma caneca da água do cachorro que morava e falou, posso tomar o remédio? Não, já melhorei. Sabe assim? A bacia de água do cachorro estava até meio suja, porque, sei lá, era um final de semana. E aí, naquele momento, eu decidi que eu não ia mais morar em São Paulo. E até o povo, eu tenho que agradecer, porque quando vazou, que eu fiquei descosumando, que eu morava naquele prédio e tal, e eles estavam atrás de um diretor, dono de um banco, na verdade, no prédio. E eles abriram vários apartamentos. Você foi entrando em tudo? Fui entrando. Nossa, não em todos, mas a grande maioria. O chefão da quadrilha era um cara muito educado. Tanto é que desceram com uma mulher que ela estava enrolada no lençol, porque ele estava dormindo nua. E aí ele falou assim, eu não quero que humilhe ninguém, não sei o quê. Manda essa mulher botar roupa, pega a roupa para ela se vestir e tal, sabe? E era uma quadrilha muito especializada. Eles faziam pilhas de cartão de crédito, pilhas de não sei o quê. Eles queriam joia, dólar e dinheiro. Eles não queriam nenhum documento de ninguém. Durou muito tempo isso? Durou, eu acho que, sei lá, umas 2 horas, eu acho. Nossa, e aí acabou numa boa, te deixaram? Nós ficamos presos todos num lugar e eles foram embora. Aí sim, aqui chamou a polícia, aí foi... Que loucura, né? A gente dá risada porque é hoje, mas na hora... Pô. Mas é assim, você também vê a tua vida ali, né? Você passando por um fio. E fora que a deselegância, né? De eu fazer parte, sei lá, já pensou a polícia chegar, eu pensava que eu fazia parte da quadrilha, né? Sobrou pra você. E aí acabei realmente optando por morar fora de São Paulo. Da conta da demanda. Nossa, 24 horas. 24 horas. Que loucura que virou. Virou. Você me falou de uma coisa aqui que me lembrou outros assuntos, que durante muito tempo a música popular foi colocada de lado, né? A gente fala muito isso do sertanejo, mas não só. Você falou da música nordestina, de artistas de lá. Você me contou que a Gretchen, por exemplo, foi algo que estourou com vocês e que a gente torcia o nariz, né? O Mr. Sam era um produtor musical, que era um produtor da Gretchen, que trabalhava na Copacabana. E aí o Sam, com aquele jeito dele, não, porque tem uma moça aí, não sei o quê. E meu pai era um cara, ele é ainda, que ouve muito e aposta muito naquilo que cria curiosidade nele. Eu acho que eu puxei isso dele. E aí a Gretchen virou um fenômeno com Frickle Bumbum, porque na verdade ela veio das Melindrosas, ele não apresentou só a Gretchen, ele trouxe as Melindrosas. E as Melindrosas, o meu pai foi o primeiro homem no mercado a fazer um filme com aqueles tipos de artista. Exatamente. Existe esse filme ainda aí, rodando por aí. E era um filme que eu acho que chamava As Melindrosas, eu acho e tal. E as Melindrosas era a Sula, a Sueli e a Gretchen. A Gretchen acabou saindo porque ela estourou o Frickle Bumbum. E era assim, pra gente era uma coisa muito, muito estranha. Eu mesma fui num show da Gretchen, porque eu queria ver qual era o nosso produto, o que é que estava rolando. E fomos em Serra Pelada, que ela ia fazer um mega show lá. Foi em Serra Pelada que você foi? Foi em Serra Pelada. Você me falou que tinha ido, mas não falou onde era. Em Serra Pelada. E aí fomos no avião, que eu ando até de jegue voador, mas eu fui com o coração meio na mão. E chegou lá um público muito sério, muito fechado, sabe?
E eu, no primeiro aplauso, eu quase caí de costa, porque eles não aplaudem. Naquela época eles não aplaudiam. Eles jogavam pepita de ouro, porque era a referência deles para ver quanto eles gostaram do show, e davam um tiro para cima. Então eu me escondia atrás da caixa, sabe, de som. Mas ela era um sucesso, ela foi um sucesso.